Fala galera, estamos aqui mais um super episódio do PHcast com o tema Vida é Performance, com um convidado amigo, membro do G4 Club, amigo também lá na Resenha Group, da Resenha do GAP, empresário de sucesso, cara raiz, cara dos bons, aquele que eu sou fã. Falei, Marcão, quero ser logo no começo desses episódios aí pra gente bater um papo sincerão aqui. Tô aqui com meu amigo querido Marco Mascari. Irmão, bora bater Beleza, papo. Marcão? Beleza, cara. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E vamos aí, vamos. E é difícil achar esse homem em São Paulo, porque abre o Instagram, o cara tá na Itália, abre tá em Aspen, abre o cara sai da China, passa no Nepal e vai até o Everest de helicóptero e volta. E quando vê no final de semana a gente tá almoçando junto aqui em São Paulo. Eu justo fui pro Everest de helicóptero porque eu não tinha tempo de subir andando, entendeu? Não era preguiça, não foi preguiça isso. Era tempo. É tempo, O tempo é escasso. É difícil. Tempo é escasso. A gestão falei, do não, tempo é outro desafio da gente. A gente já total. quase teve um outro dia ali que a gente tentou gravar, mas não deu certo. Uhum. E hoje você está aqui, Bora brigadão. Marco, fala para mim, você hoje está de CEO da Fabritech. E a gente vai querer aqui hoje abordar gestão, estratégias de marketing, que eu vi que você também está usando o trabalho da Webfoco, do Alex Pinhol, e teve uma grande transformação ali também no teu online. E é esse bate-papo que a gente quer entender desses bastidores, como que surgiu a Fabritech, que na verdade é a indústria que fabrica os capacetes ASX. Hoje acho que uma das maiores e mais modernas indústrias do Brasil. Sim. E de onde surgiu? É em Limeira a fábrica? Sim. A fábrica hoje é em Limeira. Na verdade tem uma história aí no mercado, né, de capacetes, que não é de hoje. Tenho 25 anos já mexendo com capacete. Sempre no mercado, sempre na importação. E Importava e fazia aqui a gestão de venda. Basicamente, né? Basicamente, porque quando você importa, você não tem muita... Você tem uma gestão de marketing, gestão de venda, canal de distribuição, etc. Mas você não tem o trabalho de fazer o produto, né? Você tem o trabalho de desenvolver o produto. Você desenvolve, fabrica na China e o produto chega pronto. E aí, nesses 25 anos de mercado, acabou que teve um período... eu peguei, na verdade, nesses 25 anos, 4 vezes o dólar a 4, né? E na importação, quando o dólar sobe, é sempre aquele negócio: tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Você sabe disso, que você importa. Você mexe com importação. Você sabe como é que é, né? Frete marítimo, tem muita coisa que não está na nossa mão. As variáveis são gigantescas. Eu falo que quem mexe com importação tem que acordar, tomar um omeprazol de manhã pro estômago, sai, porque todo dia vai ter um problema diferente. E aí, cara, em 2015, em função dessa nova situação do dólar a 4, mas que tinha umas composições mais complicadas, né? Que era aquele período ali Pós-Dilma? Não, na verdade não era nem o pós-Dilma, era o tempo da Dilma ali, do impeachment, né? Aquele caos. A caos, era dólar a 4 e mais aquela composição de cenário econômico ruim, política ruim, estava tudo ruim. E naquele momento eu olhei para o mercado e falei, viu, isso aqui não vai voltar. Nos outros momentos, quando ali em 99 o dólar voltou, em 2003 o dólar voltou, em 2008 o dólar voltou. Mas em 2015 eu olhava para o cenário e falava, não, isso aqui não vai voltar. E aí eu tinha ali uma indignação, na verdade, de que o mercado, cara, de capacete, fazer o bom e fazer o ruim, o trabalho é o mesmo, exatamente o mesmo. Você tem que injetar o produto, você tem que pintar o produto, você tem que decorar, você tem que invernizar, você tem que montar, você tem que fazer tudo. E aí eu tinha uma indignação porque a vida inteira importando o capacete, eu olhava para a qualidade dos capacetes que a gente trazia de fora e eu falava, cara, por que o Brasil não faz um produto de qualidade, né? E aí essa indignação fez eu criar ali um movimento para poder criar uma indústria no Brasil, fazer uma indústria que fizesse um produto de qualidade. E aí, em 2015, foi idealizado, né, a empresa é familiar, a gente idealizou ali criar uma fábrica mesmo no Brasil com a qualidade do produto importado. E aí, em 2018, a gente inaugurou a fábrica, trouxe toda a tecnologia de fora.
E inauguramos a fábrica, uma fábrica que hoje somos em poucos no Brasil, somos em 5, 6 fábricas no Brasil, porém só essa fábrica tem a qualidade, a tecnologia para fazer os produtos com a qualidade do produto importado. É uma fábrica bem moderna, né? Hoje está com 200 e poucos funcionários. Quase 300 Quase funcionários. 300, uma história rápida, né? Curta. Tá falando de 2015, 2018. Olha para trás ainda com pandemia. Vai fazer 6 anos. Né? E um tamanho... Hoje é 6 mil capacetes, Marco, por dia? Quantos mil capacetes? Não, hoje a gente está fabricando 30 mil capacetes mês, uma média mais ou menos de 1.500 capacetes por dia, 1.400, 1.500 capacetes por dia, depende muito do mês, né? Porque a gente trabalha muito olhando para o dia útil, né? Então a gente produz ali uma média de 1.400, 1.500 capacetes por dia, considerando que na parte de montagem a gente só trabalha somente 8 horas por dia. Pô, você já tinha conhecimento do mercado, já sabia do tamanho dessa fatia, já sabia o valor de comercialização, já era o teu negócio, né? Você não tinha verticalizado ainda para produzir aqui e depender menos do produto importado com essas variações. Não que a gente escape muito, né? Porque também alguns dos insumos devem estar atrelados aí ao dólar. Mas eu lembro que você comentou um dia num evento que a gente teve, num evento do G4, que você teve um problema muito grande com o fornecedor de viseiras. Sim. E aí depois, porque inicialmente você fazia só o capacete, importava a viseira e fazia a aplicação e comercializava. E de uma dor muito grande que você teve, de um problema gigantesco, né? Na verdade, era de milímetros ali, que pelo molde, né? Queria que você falasse, você acabou tendo que também desenvolver uma indústria de viseira e de repente abrir um outro mercado para você também. Sim. Como que foi esse momento? Eu lembro que foi um caos ali, porque afetava toda a tua produção, né? Cara, na verdade, a indústria, eu sempre digo que é o seguinte, indústria é uma indústria de problema, né? Você acorda todo dia, você tem... Eu sempre falo, acordo, tenho 100 problemas, vou dormir com 20, no outro dia acordo, tem mais 100 problemas, né? Indústria, de fato, é uma indústria de problemas. Mas, o que aconteceu? Quando você olha uma indústria, você olha a indústria de capacete em si, não é só a indústria em si, a fábrica, né? Dentro da fábrica você tem outras fábricas. Então, por exemplo, o adesivo que decora o capacete hoje, nós somos a única fábrica no Brasil que tem uma fábrica de adesivos interno. Então, nós fazemos o nosso próprio adesivo. Cria uma unidade ali dentro específica para... Você tem dentro da própria operação, você tem uma fábrica que não tem nada a ver com a operação. Mas a gente fez isso na época por conta de qualidade. Você tinha ali, são poucos fornecedores desse tipo de material no Brasil, mas eu fiz isso para poder controlar a qualidade, para não ter problema de variáveis de cor, problemas de entrega, enfim. Então, isso virou uma indústria. No caso da viseira, foi uma situação que eu importava as viseiras, porque o Brasil não tinha qualidade, né? Nós não tínhamos indústria no Brasil para poder fabricar as viseiras com a qualidade que precisava. E aí, acabei desenvolvendo um fornecedor para poder trazer o molde da China, o mesmo molde que fabricava lá na China, trazer para o Brasil para poder fazer aqui. E aí, naquela época, meio de pandemia, ali, pós-pandemia, terminando, o produto, a matéria-prima, um código muda a fluidez de injeção, e aí o produto final acaba dando variação. E aí nós tivemos um problema com o fornecedor, que mesmo com o molde que fabricava o produto na China, aqui no Brasil, ele acabou injetando a viseira com outra matéria-prima, com outro código de matéria-prima. E aí, na hora do resfriamento da matéria-prima, que resfriava o molde, a viseira encolhia. Ela retraía? Ela dava aquela retração e aí encolhia. Puta do pepino, pô. Cara, pepino. Não podia ter. Você tinha um molde só. Você imagina você ter o capacete que você vai colocar a viseira e a viseira não fecha porque ela encolheu. Não fazia o menor sentido. Capacete pronto, a indústria socando o capacete, na hora de colocar a viseira. E aí, cara, por sorte, na época, eu tinha uma última importação, né, que tinha chego da China, que ainda estava no porto, que nós tínhamos 20 e poucas mil viseiras no porto. E quando a gente identificou o problema, a gente olhou e falou, cara, não tem o que fazer. Agora deu problema. E aí já não tinha mais o molde na China, o molde estava no Brasil. Tava aqui. Cara, não, aquilo foi loucura. Para quem tem indústria sabe, né? Um mês sem produção, sem faturamento, prejuízo milionário. As pessoas não fazem ideia. Para recuperar. As pessoas não fazem ideia, mas um capacete, quando você pega
o produto em si, o produto como um todo, tem, cara, 93 fornecedores. Então, você imagina você controlar essa cadeia inteira, controlar uma cadeia que ela precisa estar todo mundo junto, senão não monta. Faltou um parafuso, faltou uma porca, não monta, que dirá uma viseira. E ainda o produto tem que ser homologado pela questão de segurança, manter um padrão de qualidade, porque se o cara for usar o capacete, tem que estar ali em perfeitas condições o produto, né? Todo o processo. E aí, no final das contas, a gente acabou identificando o problema, que era um problema de matéria-prima. Por sorte, nós tínhamos essas 20 mil viseiras, que era o último lote que nós tínhamos importado. E aí a gente conseguiu suportar um tempo, né, de produção até equacionar o problema. E aí essa situação fez com que também a gente falasse, não dá mais para não controlar esse processo, e aí a gente resolveu controlar o processo. Então hoje, cara, eu digo que a gente tem lá, a gente tem a fábrica de capacete, mas dentro da fábrica de capacete você tem a fábrica de adesivos, que é uma outra fábrica, a gente tem a fábrica de viseira, que é uma outra fábrica. Basicamente, a gente transporta tudo que tudo que é o que a gente tem que a gente chama de redespacho, né? O que a transportadora não coleta em Limeira, a gente redespacha. Então, praticamente, a gente tem lá um monte de caminhões para poder distribuir, ou seja, você tem uma transportadora para fazer gestão, aí você tem a confecção, porque você tem que confeccionar toda a parte interna dos capacetes, né? Que é parte de algodão, tecido, espuma. Depois desse fato ainda, olha só que engraçado, né? Por isso que eu falo que os problemas não acabam. Depois desse fato da viseira, o ano passado nós tivemos um outro problema. Nós deixávamos de crescer por conta do fornecedor de forração. Então nós cortávamos toda a forração do capacete, mandava para o terceirizador. E o terceirizador não dava conta do volume de produção que nós precisávamos. Você vendia muito, cresceu tanto e o cara não acompanhou. E aí chegou um ponto, cara, que assim, a gente queria investir para que esse fornecedor crescesse, mas aí não fazia sentido para eles, uma empresa familiar também, eles estavam em outro momento, não queria receber um investimento como participação, como sociedade no negócio, para que eles crescessem, e a gente dependia deles para poder crescer do ponto de vista de volume. Bom, resumindo, tivemos que comprar o concorrente deles. E aí, ou seja, mais uma indústria dentro da indústria. Sim. Então aí a cadeia mesmo. E você, dentro da tua lei, você como CEO, cada unidade tem seu centro de custos, tem um DRE separado. Como que você tem? Que elas são unidades, imagino, com líderes diferentes, com objetivos diferentes, que são subsidiárias do todo. Mas essa gestão é tudo vista de forma individual, mano. Na verdade, esse momento não é visto de forma individual. A única que está sendo vista de forma individual foi essa que a gente comprou agora, que é a confecção. Nós compramos uma empresa em janeiro, essa de confecção, compramos ela em janeiro com 13 funcionários, em 3 meses já estávamos com 48. Essa é uma unidade separada de fato. De fato, é uma unidade que ela tem a gestão própria, tanto gestão financeira, gestão de contratação, é totalmente apartado. E agora, o que está acontecendo? A gente vai ter que realmente separar todas as unidades de negócio, vamos ter que separar, a fábrica de viseira tem que sair de dentro hoje, da fábrica de capacete, a fábrica de decal também vai sair de dentro, vão se tornar unidades independentes, porque hoje a gente não tem mais espaço físico para a capacidade que a gente tem de venda e de produção. Então, nós precisamos liberar espaço dentro da fábrica para conseguir produzir. Então, aí as outras operações passam a ser unidades independentes, inclusive a de logística. De logística, a gente tem aí planos para inaugurar a fábrica de Varginha, né? A gente tem Então, em Varginha, você já tem hoje lá um centro de distribuição, né? A gente já tem um CD lá. Aí tem protocolo assinado lá com a prefeitura para fazer uma outra indústria em Varginha. Tanto com a prefeitura quanto com o Estado. A gente tem um protocolo de intenções. Aliás, já nem é um protocolo de intenções mais, ele é de fato um protocolo de compromisso assinado, tanto com a prefeitura quanto com o Estado. E aí nós montamos um centro de distribuição lá para se tornar a fábrica. Vai se tornar uma fábrica lá, provavelmente em 2020. O plano é começar essa fábrica em 2025, mas eu acho que ela só inaugura em 2026. Então, isso vão ser unidades diferentes, né? Então, a logística também sai hoje, a logística sai de lá de dentro e passa 100% para Varginha. A gente acabou tendo também na Organi, tendo que criar uma área de logística,
E aí, quando a gente foi criar, a gente já criou DRE separado. Num primeiro momento, ainda tudo unificado dentro da mesma empresa, mesmo CNPJ, mas para não misturar muito a questão de indicadores, né? Porque senão a gente acaba absorvendo uma cadeia que não é nossa, mas em virtude de dor, de prazos e estar mais perto do cliente, a gente acabou criando isso. E também eu vejo que a gente sempre olha ela como uma outra unidade, embora está acoplada ainda. A gente também em breve deve desacoplar por questão tributária também, Sim. deixar cada uma dentro da sua melhor versão, né? Porque no primeiro momento é para atender uma dor. Sim. Depois tem que pegar aquilo ali e virar de fato uma empresa lucrativa. Senão você trabalha e vai sem olhar com muito detalhe ali os indicadores, você acaba perdendo tempo e dinheiro, né? Eu tento tratar um pouco, cara, de uma forma um pouco mais... Não é nem como unidade de negócio, eu tenho que tratar de uma forma um pouco mais simplificada, porque senão você acaba ficando louco, né? Você começa a olhar indicador, e aí quando você começa a granularizar demais a coisa, você começa a falar, cara, eu vou olhar no detalhe do detalhe. Então, eu tento tratar um pouco mais simplificado a coisa. Por exemplo, quando a gente fez lá a fábrica de Decal, era nítido que existia... Decal, o que é dentro? Que é o adesivo, o né? adesivo. É o adesivo que você coloca no capacete. Era nítido que o custo baixaria, né? Óbvio, eu estou comprando um terceirizado, eu vou produzir, vai baixar meu custo. Só que o intuito não era ter um olhar somente para o custo, né? O intuito era, na verdade, ter um olhar para a qualidade do produto, que a gente não conseguia ter... A gente não tinha qualidade suficiente e não tinha repetitibilidade, né? Então, às vezes, vinha de um fornecedor, o amarelo vinha de um jeito. O próximo lote, o amarelo vinha de outro. Então, ter esse controle era mais importante. Então, eu acabo chegando numa conta que a conta vale a pena e ter o padrão. E manter o padrão. Então, o caso do transporte era a mesma coisa. Mas vale a pena você transportar a tua própria mercadoria ou vale a pena você terceirizar? Depende do destino. Então, quando a gente fala de São Paulo... Claro, rotas estratégicas ali. Quando a gente fala de São Paulo, o percentual valia muito mais a pena. E aí eu criei simplesmente um coeficiente ali que valeria a pena o caminhão sair com uma carga de nota de X valor, a partir de tanto de carga, valeria a pena não ter um terceirizado. Então foi a partir daí que a gente criou a frota. Então, obviamente, sempre olhando pelo lado econômico, mas eu sempre olhei muito mais pelo lado de controlar esses processos. Perfeito. Era muito mais estratégico do que econômico. E aí, quando você olhava o estratégico e o econômico, eles acabavam se encontrando, era a tomada de decisão para a gente operar. Porque no começo, quando você tem uma indústria, é um CNPJ, é uma indústria, né? Você foi construindo uma marca, né? Hoje a SX é uma marca e aí esse adesivo amarelo tem que ser o mesmo adesivo amarelo em todos os lotes, em toda a produção, e você tem que dominar a cadeia. Porque... Hoje, na parte do marketing, você usa algum influenciador? A gente ouve muita gente falando do marketing de influência, e aí você pega, no caso meu, você pega um grande profissional ou uma grande personalidade que usa o Organi na casa. No caso você, chegou a pegar algum piloto conhecido? Como que é o teu marketing hoje, fora a questão... como que é o marketing de influência? Você tem uma divisão que está sendo criada? Hoje... Compra no online. Quais são as estratégias tuas, Marco? Cara, na verdade, essa parte do marketing de influência para mim já passou, tá? Cara, eu peguei muito lá no começo. Eu entrei no digital muito cedo, né? Em 2013. Em 2013 eu ainda... Acho que foi o último ano que eu anunciei em revista, né? Eu já tinha entrado no Facebook na época. Eu já tava atuando no Facebook. E o grande movimento que eu fiz era enxergar que revista não me trazia métrica e o digital já me trazia métrica. Então, em 2013, cara, todo mundo falou, principalmente o pessoal de revista, né, que eu anunciava nas maiores revistas do mercado. Quando eu falei assim, cara, não tenho mais orçamento para revista, todo mundo falou, você tá louco, né? Você tá maluco. E eu falei, cara, eu vou tirar a mão de revista, vocês não me entregam métrica, vocês falam para mim... Não acredito mais nisso. Não, vocês falam para mim que vocês entregam 40 mil exemplares mês, mas aí tá bom, onde está esses exemplares? No banheiro do dentista, na sala do médico, onde estão esses exemplares? Eu também, se a distribuição não for boa, primeiro tem que aferir se é verdade, né? Aferir. E segundo, saber onde o cara entregou a revista. Então, tá na tua mão. Então eu entrei no digital muito cedo através do Facebook.
E aí depois eu peguei a entrada mesmo ali do... A entrada não, na verdade o Insta, ele começou ali em meados de 2012, 2013, mas ele veio pegar em 2014 para 15. Foi. Nessa época eu usei muito influenciador, tá? Usei muito influenciador, acho que nós chegamos a ter mais de 100 influenciadores. Mas isso é uma coisa muito engraçada que ainda hoje estão usando influenciadores, bastante influenciador no meu segmento. Porém, hoje eu posso contar a estratégia, né? Porque era engraçado, porque todo mundo achava que era o influenciador que dava o resultado. E, na verdade, não é o influenciador que dá o resultado. O influenciador, você usa, sim, a imagem dele, você usa a capilaridade dele ter os seguidores. Mas, mais do que o influenciador, você tem que ter a rede de distribuição. Então, o que acontece? Na época, todo mundo achava que os influenciadores eram que faziam vender o produto. Então, eu vou dar um dado para você entender. Eu tinha lá, sei lá, 100 influenciadores. Esses 100 influenciadores juntos, na época, se você juntasse ali, um tinha 25 mil, o outro tinha 13 mil. Eu tinha influenciador de todo tamanho. Eu tinha até influenciadores que tinham lá 1 milhão de seguidores. Então, quando eu juntava tudo, todos os influenciadores, eu tinha mais ou menos 4 milhões e meio de seguidores para atingir com o produto. Então a gente mandava produto para os influenciadores usavam, tirava foto, mandava para a gente poder publicar na nossa página e eu tinha ali mais ou menos 4 milhões e meio de seguidores de alcance. Porém, o grande segredo não está, cara, no influenciador. O grande segredo estava na distribuição. Então vou dar um exemplo. Perfeito. Quando você tem lá, vou dar um exemplo do teu segmento. Você tem lá um arquiteto, né? O arquiteto, ele pode ser um arquiteto influenciador. Só que você tem a página, por exemplo, lá da Casa e Jardim, por exemplo. Isso é um canal de distribuição. Então, no meu caso, eu tinha um influenciador do mercado de moto, mas eu tinha, por exemplo, instas que eram muito maiores do que um influenciador, que era, por exemplo, Honda Minha Paixão, Hornet Minha Vida. Que tinha era uma comunidade que eram comunidades. Grau, sei lá o quê. Então, quando eu pegava todas essas comunidades juntas, eu juntava todas as comunidades mais os influenciadores, nós fizemos uma métrica na época, nós alcançávamos mais de 16 milhões de seguidores. Então, você vê. Combinado entre o influenciador, essas comunidades, e as comunidades. Que é a distribuição. Então, você vê, você tem 4 milhões e meio através do influenciador, mas você tem 16 milhões e meio através das comunidades. Eram 3 vezes mais. E o poder da comunidade é fortíssimo. Era muito hoje. mais forte. Então, o grande segredo de construir a marca, no final das contas, foi a distribuição. Então, eu mandava o produto para o influenciador tirava foto, mandava foto para a gente. As melhores fotos a gente publicava no nosso canal, que era o nosso próprio Insta. E as outras fotos, eu pegava essa rede de distribuição que sempre precisava de material exclusivo e eu mandava esse material exclusivo para cada um. Mandava um pouco de foto para um pouco de foto para outro, um pouco de foto para outro. No final do dia, tinha todo mundo com material exclusivo, todo mundo publicando. E aí o mercado abria a página, né, abria o Insta, falava, cara, só aparece vocês. Óbvio, só aparece nós porque a gente tem uma rede de distribuição. Então, sensacional linkar isso que você fez, porque muita gente deposita só no influenciador uma postagem, um history, uma marcação. O grande erro do marketing de influência, cara, todo mundo que vai usar influenciador é o seguinte, é achar que você vai dar algo para o influenciador, ele vai publicar e vai começar a monetizar teu caixa no dia seguinte. Não vai. Isso é um trabalho de longo prazo. E acabou que logo no início, que eu já tinha essa essência um pouco do digital, eu acabei pegando ali qual era o caminho e a gente evoluiu muito rápido. Hoje eu não acredito muito no marketing de influência como influenciador. Tá? Influenciador hoje, minha opinião pessoal, influenciador hoje não influencia nada. O que o influenciador hoje ele é? O cara que é o creator. O cara que cria conteúdo através do seu produto ou através do que ele faz, esse é o cara que eu acredito. Então a gente diminuiu muito essa parte de influenciador. Hoje eu não acredito mais no marketing nesse sentido. Hoje o marketing ele é muito mais, para mim, voltado em dados.
Então, hoje eu trabalho muito mais a questão dos dados, né? Onde está meu público, onde está meu consumidor, onde estão pesquisando mais o produto. Aposto muito em estratégia de SEO. Então, hoje o marketing é dados. Não tenho 100% descartado o influenciador? Não, ainda temos alguns, devemos ter lá, sei lá, acho que uns 10, 15 no máximo, mas voltados muito mais para criação de conteúdo. Já combinado com isso aí de criando conteúdo, que é a usabilidade no dia a dia, né? Sim. No dia a dia. Então, eu prefiro muito mais hoje, por exemplo, em vez de ter lá 50 influenciadores, eu ter um influenciador que sai daqui de São Paulo, vai e faz uma viagem, vai para o Ushuaia com o nosso produto. Então, ele mostra toda a jornada de uso do produto. Né? Então, retém muito mais atenção, é atrativo. Existe storytelling. Claro. Existe storytelling e aquilo é uma verdade. Né? É uma verdade. Você está no dia a dia, o cara está passando por chuva, está passando por frio, está passando por sol, troca a viseira, se precisa de uma manutenção no produto, ele está andando pelo Brasil, ele para em uma loja que ele tem disponibilidade de peça de reposição, ou seja... uma pedra na viseira, protegeu, tá firme. Isso, é verdade. Isso, ou seja, é a verdade. Então, o marketing de influência hoje, cara, ele está embasado na verdade. Não adianta contar a historinha do Paraguai, não adianta ficar com esse papo. Já passou esse período já. Já foi. Já foi a época de que alguém pegava um shampoo, botava o shampoo na cabeça, falava que era maravilhoso e o mercado ia lá e esgotava na prateleira o shampoo. O povo acreditava, né? Isso não existe mais. Aquela questão de você mandar um produto, o cara fazer uma marcação, colocar lá no history e achar que está influenciando, isso não existe mais. Quer ganhar, que tem uma audiência. E quantas pessoas, né? A gente também teve que até pegar algumas ferramentas lá no Organi para medir isso de verdade, porque o que tem de cara que se diz influenciador, que tem uma capacidade incrível, você vai ver lá, boa parte até fake news. Seguidor comprado, o cara nem tem capacidade de influenciar nem a família, vai influenciar quem é mercado. Verdade seja dita. De novo, é isso. Se o influenciador não for creator e não tiver, de fato, um storytelling, não tiver alguma coisa, uma jornada para contar, hoje o marketing de influência é uma jornada. Ele é uma jornada. Não adianta, eu já vi situações, você pega... outro dia eu vi uma situação que eu falei, cara, não é possível um negócio desse. Tinha um influenciador que já tem uma boa condição, né? Já tem uma boa condição, já tem relevância, né? Aí o cara vai e do nada ele começa a contar uma história de consórcio, que ele comprou um consórcio para comprar um carro. Aí você olha e fala, não é possível, cara. O cara tem 3, 4 carros lá de 2, 3 milhões... E ele está querendo contar para a audiência dele que ele está comprando o carro através de consórcio. Cara, que verdade que você está contando, meu amigo. Desculpa. O cara se dá um papel desse, é o contrário, né? Então, ou seja, é um bom senso, é você entender, alinhar a tua audiência de fato com o que você de fato faz. Porque, desculpa, você está contando uma mentira. Você quer contar para a tua audiência que você compra carro através de consórcio? É sério isso? Muito mal construído, né? Sem estratégia alguma e sem ter verdade. E o pessoal percebe isso hoje, né? Percebe. Igual a gente vê, tem algumas personalidades aí, clientes nossos, que quando usam o nosso produto, usam na casa. Então, assim, durante várias postagens, durante vários anos, vai estar... É de verdade a história, não é aquele conteúdo criado, fabricado, né? Sim. Isso aí é a relevância, o peso que tem isso a longo prazo. Eu acho que o que tem mais valor hoje é o orgânico. É o orgânico, de fato. É quem de fato usa. Né? Você vê, outro dia, essa semana até, me perguntaram, como é que você fez para poder criar aquela estratégia com a Virgínia? Aí, conta para nós isso aí. Vou te contar, não tem estratégia nenhuma. Foi orgânico. Orgânico. Porque a Virgínia hoje é uma das maiores audiências aí do marketing de influência. Completamente orgânico e não foi a primeira vez. Cara, qual que é a grande diferença? Como a gente usou muito tempo, muito influenciador, se você for lá, se você colocar uma hashtag nossa no Insta, vai aparecer um monte de gente usando. E aí, obviamente, para quem é influência, quem joga o jogo da influência, simplesmente você fala, vamos ver qual produto que está hypado aqui, qual produto que é legal. Os influenciadores, eles querem estar associados a marcas que têm alinhamento. Então, perfeito. Ou seja, uma influenciadora relevante
Se ela vai usar orgânico, ela não vai pedir nada para ninguém, o que ela vai querer pegar? Ela vai querer pegar um produto que tem relevância. E aí é simples. Para quem é influenciador, vai lá, faz uma pesquisa, vê qual produto que é relevante. Ela simplesmente pegou o produto. Eu não faço a menor ideia se comprou, se pegou em alguma loja, não faço a menor ideia. Sei que ela foi lá, lançou um videoclipe, no videoclipe ela lança o videoclipe usando o nosso produto. Tirando foto, divulgação, toda a parte de divulgação foi com o nosso produto. Então, ou seja... Bombou, isso... aquele produto específico ali foi... Cara, foi mais uma ação... que foi mais que é uma combinado, ação, né? Já com várias outras, não é uma coisa... Foi mais uma ação que não foi paga, que teve uma grande relevância, teve venda, obviamente traciona o produto, mas que não foi nada combinado. Mas que, assim, por isso que eu digo que o marketing de influência ele é uma jornada, ele não é do dia para a noite. Não é, é uma construção longa, né? Hoje muita parte também do marketing de influência não é para conversão, é para o branding, né? Sim, é branding. E o branding não vai aparecer ali no DRE, tuas vendas do mês, é uma construção. E aí é a maestria de alocar o recurso certo, porque tudo é bom, né? Tudo é legal, a revista, mídias OOH, mídia digital, mas dosar isso e acertar. O mais importante é medir. O mais importante é medir. Eu sempre digo o seguinte, olha... E saber ler, né, os dados, né, Marcão? E saber ler, porque também às vezes você tem muitos indicadores, mas tem um monte de coisa sendo mostrada ali e você não tem capacidade de ler, né, o BI ali. Olhar o canal onde você está colocando o dinheiro, ver onde está tendo mais conversão, onde está tendo mais resultado, conversar muito, às vezes conversar com o cliente, porque às vezes nem o cliente sabe de onde vem a venda, né? Então, se você conversa com o cliente e ele te dá uma percepção de onde está vindo a venda, porque o balcão fala muito, né? Muitas vezes, no meu caso, eu trabalho com varejo, bastante com varejo. Distribuição. Canal de distribuição, varejo. Não tem venda online direto. Não, eu também tenho. Tem o e-commerce também? Também tenho e-commerce, O e-commerce hoje representa... Fatia pequena ainda, porque na verdade o foco ainda grande é a distribuição. O Manaus, nosso, todas as capitais, interior forte. Sim. A gente tem hoje, o maior volume é distribuição ponto de venda, né? A gente tem hoje mais ou menos uns 1.200 pontos de venda físicos. E hoje o online nosso, ele representa talvez uns 15% da nossa venda. Só que o que a gente busca não é a venda online, né? É poder falar com o cliente, saber. Eu acho que tem muito do omnichannel. Tem muito do omnichannel. Hoje a jornada de compra do consumidor é uma jornada que ela começa na internet. Né? Ela começa na internet. Muita gente começa pesquisando na internet. Impactado lá e às vezes vai na loja, no distribuidor da cidade dele. Depende demais do que o cliente busca. Então, o consumidor, às vezes, ele vai lá, ele começa aquela jornada de compra pesquisando o que ele precisa, né? Querendo entender. Porque assim, você não acorda e fala assim, vou comprar um capacete. Né? Você precisa... Pô, troquei de moto, agora eu preciso de um capacete melhor. Tem várias formas de você pensar, preciso de um capacete. Mas, em geral, quem nunca comprou um capacete, ele começa a pesquisar, tipo, o que é bom para mim? E aí você tá no online falando, mostrando, falando das características. Para nós, tanto faz o canal de venda. Se ele compra no online de um terceiro, se ele compra no nosso canal, se ele compra no ponto de venda, para nós, tanto faz. Não sendo a SX... Sendo nossa marca é o que importa. Mas sempre tem também um conflito muito grande, né? Quando você tem uma jornada B2B, sempre para distribuidor, e quando você começa com uma operação online. Por mais que... Aí quando você fala com você acabou de falar isso, essa multicanalidade, e essa criação de conteúdo e esse digital é para fortalecer lá o cara, tem cara que não entende com isso, vê como uma ameaça. Alguns lojistas sim. Sofreu muita pressão na época que começou? Então, na verdade, eu até tinha esse receio, né, de quando a gente subiu online, obviamente tem sempre aqueles lojistas mais que vão olhar e falar conservadores assim, ali, né? Você está fazendo concorrência para mim. Só que teve um ponto que eu sempre tomei muito cuidado. Eu nunca tive a intenção de tirar venda do lojista, tanto que na aba do nosso site online, a gente deixa muito claro, destacado onde encontrar. Então, o que normalmente a gente faz? Pô, o cara vai lá, fez uma pesquisa, olhou o produto, sabe o que ele quer, tem na aba lá onde encontrar, que ele vai lá, digita o CEP, quando ele digita o CEP, aparece para ele num raio de 50 km quais lojas tem mais perto da casa dele. Então,
Eu, dentro da jornada de compra, se eu for comprar online e eu tiver a possibilidade de, do lado da minha casa, eu sair de casa, ir lá e pegar e retirar na hora, por que eu vou esperar me entregar? Sim. Vou esperar. Então, a gente sempre deu destaque. Então, essa troca foi sempre muito respeitosa da nossa parte. Que o objetivo não era tirar venda do varejo. E sim, um negócio muito importante no meu segmento, talvez não sei se no seu... Você deve estar usando uma estratégia através da Webfoco, que é aquela capacete e tal, o cara tá lá em Campinas, tá numa região e colocar capacete para moto, vai aparecer a loja que revende o teu capacete, você mandar o cliente pro cara... Sim. Você investindo no tráfego, na agência, entregando o cliente pro cara, inclusive. Sim, a gente usa. Só que assim, ó, no meu segmento, ele tem nós tínhamos sempre um problema de venda abaixo do preço. Acho que qualquer mercado, todo produto que ele é tabelado, ele tem um problema de alguém vai quer quebrar aquela cadeia. E vai lá quer abaixar o preço e para vender mais. Então, o nosso produto ele é tabelado, ele tem um valor de referência. Então, eu sempre me posicionei em relação ao site dizendo, olha, o preço de referência é esse. Quem vender abaixo está fora. Então, durante muito tempo, hoje menos, mas durante muito tempo o nosso site ele servia muito mais de referência de preço. Então, todo mundo que vendia abaixo, a gente dava uma punição para que respeitasse as margens do lojista, né? Para que sempre tivesse as margens. Isso é uma coisa que eu sempre bati muito forte, assim, respeitar a margem do lojista e fazer com que o lojista tivesse aquele mínimo de ganho. Senão a cadeia não se sustenta. Não se sustenta. Um começa a vender 5% abaixo, o outro começa a vender 10%. Isso, eu já vi grandes marcas se destruírem assim, no meu segmento. Não controla o preço de venda no consumidor. Aí começa, um vende 5% abaixo, o outro vende 10%, o outro vende 20%. Quando você vai ver, a marca desapareceu, parou de vender, sem que ninguém se conversasse. Por quê? Porque chega um ponto que a margem ela ficou tão espremida que todos os canais eles vão olhar ao mesmo tempo e vão falar, essa marca não dá mais dinheiro, vou parar de trabalhar, vou para outra. Aí o que acontece? Zera a venda da marca, porque a marca não dá mais resultado para o lojista. Então, se você não controlar essa cadeia, a tendência é você sair do mercado. Então, no princípio era muito isso. Olha, o preço de referência é esse, ninguém pode vender abaixo. E aí a gente veio tirando, bastante gente tirou. Cara, sabe aquele negócio de demitir cliente? Sim. Cara, demitir cliente é não, e assim, natural. E não tem jeito, porque se o cara não entende o modelo do teu negócio, porque isso é um modelo de sucesso, né? Não respeita. Essa referência de preço, na verdade, é para você preservar justamente essa cadeia. A margem dele. A margem dele. A margem dele. Senão o cara não vai ter como pagar aluguel, não tem como contratar, não tem como investir, não tem como ter uma loja bacana. E a gente vê isso acontecendo em várias áreas, né? A questão de e-commerce, geralmente, tem muitas áreas hoje que é inviável você entrar no mercado em virtude dessa guerra de preço. E eles não fazem, e é engraçado. CNPJs diferentes que depois dá o tombo, não paga imposto nenhum. Cara, não tem como se concorrer com um cara desse. O que eu mais vejo, e assim, é umas contas que eu canso de receber lojista lá na empresa, que eles não conseguem fazer a conta do básico, que é a tributação. E aí quando você vai ver, ele está com 5, 6 CNPJs, um no nome da tia, um no nome da avó, outro no nome da filha, esperando o filho fazer 18 anos para abrir um CNPJ, porque quer ter ME. E aí ele não faz a conta que a ME no progressivo, quando ele começa a faturar, o imposto se torna muito maior do que um lucro presumido, às vezes até de um lucro real. Tá naquele modelo lá, cara, viciado, antigo, que alguém fala para ele que é legal, que é bom. Viciado, pensando que pagar menos imposto no começo acaba sendo mais vantajoso que pagar o médio que você pode colocar na conta. Cresce as vendas, mas não cresce a cabeça, o modelo mental. Por isso que é bacana a gente estar nessas comunidades aqui no G4 Educação, que a gente é membro do clube, a gente, nos encontros que tem... Tem contadores, tem 200 áreas, né? E essas provocações todo mundo faz no café, no almoço ou na janta quando a gente está junto, né? E quantas visões diferentes, quantas oportunidades a gente não deixa na mesa por estar crescendo e não olhando... Por não ter
por né? não ter uma estratégia tributária adequada ao negócio. Claro, mas você não precisa ser grande para poder ir lá pegar um grande contador. É ir atrás de informação, Sim. é conversar com pessoas que já viveram aquela dor. Porque crescer é dor, né, Marco? Não tem jeito, tiro, pedrada, bomba. Se tá tudo certo, tá errado, alguma coisa tá errada. Se tá tudo certo, fala, porra, alguma coisa errada tem, porque não é possível. Vai dar pau em alguma coisa. Não, o crescimento. Vai dar um pau no. O crescimento é loucura. O crescimento, quando você passa por toda aquela jornada de crescimento, que você, quando você entra, na verdade, naquele. Quando você está passando do médio para o grande, cara, que você entra aquela zona que começa assim, ó. Não para, é para cima e para baixo. Fala, cara, haja coração. É aquele momento que o empresário fala assim, ai, melhor eu não crescer. Tá bom do jeito que tá. Tava tudo certinho, por que eu fui? Porque a dor do crescimento, às vezes, cara, quando você vai passar de um determinado nível, o esforço que você tem que fazer para ganhar ali 1, 2, 3 pontos percentuais de crescimento, você fala, cara, eu vou ter que fazer 20% a mais de esforço para ganhar 1, 2, 3% de resultado? Tem que medir, porque o custo operacional vem forte também, né? Nossa, e não é só cara, vender, não é só faturar, é cuidar do custo, né? Não, a gente viveu isso também na empresa, de ter momentos espetaculares de venda, enquanto nós éramos ainda pequenos de custo operacional. Aí você começa a crescer marca, a experiência fica mais cara, tudo muito mais caro. E aí tem hora que aquela boca de jacaré começa a inverter, né? Que o custo começa a passar o faturamento ali com relação à margem de contribuição. Cara, é hora de acionar o gabinete de crise, colocar todo mundo na mesa e trazer solução, porque... E no nosso caso é pior ainda, né? Porque a nossa mão de obra, quando você vai crescer, você tem que treinar ela. Você não existe a possibilidade, você não coloca uma placa... Treinar a mão de obra. Você não coloca uma placa na porta e você coloca lá, procura-se pintor de capacete. Com experiência. Não. Zero possibilidade. Você tem que treinar esse cara. Então você tem que trazer ele antes, ele é um custo muito antes do crescimento, né? Então é o pintor, é a decoradora, é todo montador. O custo ele vem antes do crescimento, né? Você tem que investir antes, não tem jeito. A parte de montagem, você usa mais a mão de obra feminina ou masculina? Ah, não, muito mais feminina. Muito mais. Pelo carinho ali, pelo zelo. Eu acho que hoje 70% da mão de obra da fábrica é feminina. 70%. Parte da finalização, tudo. É porque, assim, são muitos detalhes, né? São muitos detalhes para você montar o capacete e a mulher ela tem um pouco mais de zelo, né? Sim. Esse cuidado na montagem. Aquele acabamento, aquele fino trato, a mãozinha mais carinhosa, pega os homens meio bruto ali. Meio bruto, vai fica lá no começo da produção só. Vai. Aí a gente usa mais, a gente procura adequar, tá? A mão de obra masculina para as coisas que são mais pesadas, né? Então, para toda essa parte de injeção, pintura, lixamento, tudo que é mais pesado, a gente usa mão de obra masculina e toda a parte mais delicada, feminina. Então, decoração, por exemplo, a decoração que é aplicar o adesivo no capacete. O layout final ali. Zero homem, não tem... Ali é 100%. Não tem 100% feminino, 100% feminino. Marco, e quais são os próximos passos da SX? Tem essa unidade de Varginha, mas tem algum outro produto na esteira que tá para vir? Tem alguma coisa específica sendo criada nesse momento? Ou é aumentar a eficiência, aumentar a participação no mercado, que é gigante no país, né? Você falou de 1.500 capacetes dia, 30 mil mês, mas quantidade de motos porque também tem prazo de validade, né? O capacete... Não, na verdade não tem, cara. Isso é um mito no mercado. É né? mesmo? Porque, isso é um mito. Mas ali eu corro numa categoria que eles exigem Mas aí é o de carro. É de carro. A certificação de carro é diferente da certificação de moto. A certificação muda. A certificação muda, é diferente. Na verdade é o seguinte, desse ponto de vista da validade, o capacete ele é considerado um bem durável, né? Ou seja, bem durável é todo bem que enquanto tiver com a funcionalidade ok, você pode usar. Então, no capacete de moto não tem prazo de validade. Você troca à medida realmente da tua utilização. Se tiver um trinco, alguma coisa, senão... O que normalmente a gente mede, existe uma métrica mais ou menos que é o seguinte,
Quando você faz uso severo é o motoboy. Tá? O motoboy usa todo dia o capacete, então a gente recomenda que esse capacete seja trocado a cada ano. Se você faz um uso moderado, o que é um uso moderado? Eu acordo de manhã, pego meu capacete, vou trabalhar, final do dia volto para casa, vou para a faculdade. Então isso é um uso moderado. Então a gente recomenda que troque a cada 3 anos. E tem quem use o capacete somente para o lazer no final de semana. Então vai usar... Vida longa. Vai trocar ali a cada 5 anos. Ou tem um movimento que a gente criou na marca que é bem interessante, que é você não ter só um capacete, né? Porque antigamente tinha aquele lado de... eu tenho uma moto preta, eu tenho que ter um capacete preto. Eu tenho uma moto vermelha, eu tenho um capacete vermelho. Sim. Esse movimento a gente deu uma quebrada nele, né? A gente buscou criar produtos, né, com uma identidade que tivesse muito mais identidade com o proprietário do que com a moto. Então, a gente criou ali um movimento que você compra capacete quase igual você compra um tênis. Então, você não precisa ter um capacete só. Você pode ter 2, 3 capacetes, até porque hoje o acesso, o valor de compra não é mais um absurdo igual era antigamente. Hoje você consegue comprar um capacete muito bonito por R$500, R$600. Aí quando você fala disso, a gente fala de recorrência, LTV, que o cara vai deixar muito mais dinheiro ao longo do tempo da... E aí, voltando, cara, eu na verdade, voltando para sua pergunta do ponto de vista do que a gente busca, cara, hoje o que eu busco é atender no final do dia, atender os lojistas, né? A gente hoje está passando por um momento muito bom. Temos vendido praticamente a produção. Última vez que eu olhei, a gente estava com 48 dias úteis de produção vendido. Então, fantástico. tirar tá olhando julho, tá olhando lá na 3 minutos. Tirar isso é bom do ponto de vista financeiro, do ponto de vista comercial, mas é ruim do ponto de vista do atendimento. Então, hoje o que a gente busca é tentar aumentar o volume de produção a cada dia para poder atender, né? Porque se você não atende... Eu sempre digo o seguinte, o mercado precisa ser atendido, o mercado ele precisa ser atendido. Então, existe a demanda? Quem entregar vai ter mais share de mercado, vai ter mais participação. Então, o foco hoje, na verdade, nosso é aumentar a capacidade de produção, né? Atingir com essa fábrica de Limeira o volume máximo que ela tem. Ela está hoje dimensionada para 55 mil. Então, a gente está trabalhando para poder atingir esse volume de 55 mil, que é um desafio, não é tão simples, porque quando você movimenta uma parte do processo, a cadeia inteira se movimenta, a cadeia inteira de suprimento movimenta. Então, atingir esse volume aí da fábrica de Limeira e depois a gente pensar na fábrica de Varginha, que são os produtos que a gente está desenvolvendo agora, que são os produtos 2025. A gente já está em desenvolvimento dessa linha dos produtos que a gente lança em 2025, já pensando na fábrica de Varginha. Eu não penso hoje em nenhum outro produto que saia do segmento do capacete. Foco no que a gente faz de melhor. Marco, você falou de injeção. É injetado o capacete? É polímero? O que é o insumo do capacete? O insumo principal é o ABS, né? ABS, que é acrilonitrila, butadieno e estireno. É produto petrolífero? Não. É produto petrolífero. Mas tem um código específico, porque a ABS tem vários tipos de ABS, né? Então, o ABS para o capacete, que é o que funciona, o código dele é HI100. Qualquer outro ABS não serve para capacete, não passaria no teste. Então, a gente usa esse código, que é o código homologado. Não existe planta de HI100 no Brasil. Todo HI100 do Brasil ele é importado. Então, a gente importa, tem que importar isso da Samsung, da LG. A gente normalmente usa Samsung ou LG, esse produto. E ele é injetado. Mas existem outras formas de fazer capacete. Eu não trabalho no segmento, por exemplo, dos que são os de fibra. Fibra ou multifibra, né, que são os laminados. Uhum. Eu não trabalho nesse segmento porque a gente resolveu se posicionar no mercado intermediário, né? Então, normalmente, o multifibra estão os capacetes mais high-ends, ali, os mais caros. Só que a produtividade dele é muito baixa. Então, e o mercado bem específico também. Eu resolvi não me posicionar porque... Claro, a estratégia é dominar um segmento. Quando você quer dominar tudo, você não é bom em nada. Tem tudo, mas não tem eficiência, vai agradar o mercado, mas vai levar a ferro. É verdade. Não, o segmento, que é esse segmento de laminados, ele é muito pequeno, ele é muito trabalhoso. Só para você ter uma ideia, em si falando de moldes, né? Porque todo capacete são moldes. Quando você faz um capacete injetado,
você consegue mais ou menos injetar 600, 650 capacetes dia injetado. No laminado, um molde, somente 40. Então, você tem que multiplicar muitos moldes para você conseguir uma capacidade de produção maior. E no caso do laminado, o processo é todo manual, não tem automatização. Então, a gente se posicionou no injetado. E a mão de obra hoje é um gargalo, né? Um gargalo incrível. E você assim, fica 100% dependendo de produção manual. E no laminado, você tem alguns problemas ali de... Você mexe demais com cola, você mexe com fibra. Então, os cuidados ali, até em relação à restrição ambiental, restrição de cuidado com o funcionário, é muito mais complexo. Então, a gente resolveu não se posicionar nesse segmento. Nossa, muito boa essa sacada de dominar uma área. A gente se posiciona para dominar o segmento intermediário. Eu não busco o mercado popular, não quero esse mercado popular. De combate aí. É muito volume ali, só que não tem margem, né? O intermediário é bem interessante, que é um segmento, e o high-end ele tem valor agregado, mas não tem volume. Então a gente se posicionou ali no intermediário. Onde está o filé? Que na verdade foi a vida inteira. Na verdade eu me posicionei a vida inteira no importado, né? O importado sempre foi ali o mercado intermediário para o high, onde eu trabalhei a vida inteira. Marcão, deixa eu te falar aqui que nós estamos indo para a reta final. Vejo vocês sempre atrelados ao esporte, golfista, só vejo você jogando golfe ali na Fazenda da Grama, acelerando em Interlagos, em rodovia também. Você pode ver um vídeo teu ali, brabo, hein? Ali era um teste. Era um teste, era um brinquedo novo e aí... Era só um teste. Curte muito, curte adrenalina. Cara, na verdade eu gosto muito de esporte. Até esse final de semana, você estava em Interlagos acelerando semana passada? Não, na verdade, eu tinha feito um track day no Velocitar, né? Eu fiz um track day no Velocitar umas semanas atrás, agora, final de semana. E aí depois, na terça, eu tinha que finalizar um curso. Eu fiz um curso lá do Roberto Manzini. Sim. E eu tinha que concluir lá, faltava. Acabou que no dia do curso não deu para eu fazer as voltas que precisava para poder fazer a CBA. E aí acabei indo para Interlagos fazer lá as voltas. Mas já foi lá, acabou com a brincadeira, vi você em primeiro lugar lá no tempo, lá, porra. Não, mas há uma diferença, né, cara? No curso você tá com um Volvo e aí você vai andar no tempo, você anda com um Porsche, muda a conta. GT3? Muda a conta. Quanto que chega o GT3 no final da reta, Interlagos? Acho que quase 270, cara. Quase 270. Uma das melhores versões do Porsche 911 GT3. É maravilhoso, azul. Aí, Marcão. Marcão, qual sonho Marco Mascari ainda não realizou? Trabalhar menos. Isso aí vai ser treta, hein? Não, na verdade, cara... Crescendo, com um projeto maravilhoso, que a gente vê o crescimento. Mas você tá fazendo uma sucessão boa, que eu vejo teu menino, vai com você lá, você faz ele montar as caixas lá. Não, na verdade, como que é? Na verdade, tem que ensinar o cara a trabalhar, porque eu falei pra ele que ele nunca vai ser herdeiro, né? Eu vou gastar todo... Eu falo pro meu filho, eu falo assim, não conte em ser herdeiro, eu vou gastar todo o dinheiro, você vai ter que trabalhar. Então eu boto ele para trabalhar lá, para ele montar a caixa. Na verdade é disciplina, né? É disciplina mais para ele entender o valor das coisas. Na verdade, eu pago ele, né? Sim. Eu pago ele para fazer o trabalho ali. E é com renúncia. Não, e ele adora. Trabalho, e ele adora. Ele adora porque ele vê o resultado, né? Então agora, por exemplo, a última vez que ele foi lá trabalhar na empresa, ele... foi lá, levou... Eu vi no feriado, dia 1º de maio, você estava trabalhando? Dia 1º de maio era feriado, dia do trabalhador. Eu falei para ele, eu liguei para ele um dia antes, falei, filho, você tem alguma programação amanhã? Ele falou, não. Eu falei, então amanhã é dia do trabalhador, a gente vai comemorar trabalhando. Aí peguei ele, levei ele para a empresa, aí ele acabou indo com um amigo, né? Porque ele sabia que ele ia fazer uma grana, acabou indo com um amigo. Resumindo, eles montaram 2.100 caixas em um dia, aí fez uma grana, saiu felizão de lá. Aí, olha que engraçado, passou alguns dias, né, depois que ele ganhou essa grana lá trabalhando, ele mandou um vídeo para mim, papai, comprei um teclado novo, olha que legal o teclado. Ou seja, ele dá valor de fato, saber a origem de onde vem o dinheiro, né, que não vem fácil, é trabalho, o dinheiro tem uma origem, e a origem é o trabalho. E essa educação financeira, esse labor, ensinar que é com muito trabalho e com muita renúncia. Que feriado, tá aí trabalhar. Parabéns aí pela tua liderança, pelo pai que você é, para ver o carinho que você tem pelo teu filho.
E linha dura, né, Marcão? Não tem pai ruim, filho bom, filho ruim. Exatamente. Esse é o ditado de vó. Eu falo exatamente, as gerações se invertem. Quando o pai é bom, o filho é ruim. Quando o pai é ruim, o filho é bom. Né? Ruim, fala ser duro, né? E não é que é ruim, é você ensinar, né? Certo, né? É você se ensinar, você dar exemplo. E você vê que, na verdade, é muito amor que os pais têm. Na verdade, quem erra, né? Não erra querendo errar, né? Erra por fazer demais até e deixar o menino muito fraco, né? No final, se a gente não tomar cuidado, a gente pega todas as nossas frustrações de infância, do que a gente não teve. Exato. E aí você quer, eu não tive nada, vou dar tudo pro meu filho. Não, tá errado. Tá errado. Tá errado. Você tem que ensinar o seu filho a ele colher de fato. E o Pietro, graças a Deus, ele tá nesse caminho aí, não reclama. Daqui uns dias estão andando de GT3 aí. Não reclama. Deixa ele trabalhar. Ele vai ter que trabalhar demais. E muito, andar. né? Ele vai ter que trabalhar muito, não é pouco não, pra ele andar. Pietro, aguenta aí, filho. Aguenta, filho. Aguenta que não tá fácil, não. Marcão, para finalizar, como o tema do nosso PHCast A Vida é Performance, eu queria saber qual o momento de maior performance na sua vida? Cara, eu acho que é sempre o próximo, né? É sempre o próximo desafio. Puta, eu tive muito desafio já. Teve muito momento da minha vida que eu tive que abrir mão abrir mão de lazer, abrir mão de muita coisa. Cara, eu acho que teve, assim, grandes desafios. Quando eu parei, quando eu deixei de ser funcionário e resolvi empreender próprio, e aí você tem que focar, dedicar, e aí você tem que fazer tudo que você tem que assumir grandes... você tem que assumir tudo, né? Você tem que assumir o financeiro, o marketing, a venda, tudo. Então, quando eu deixei de ser funcionário para empreender, eu acho que ali foi um momento que eu tive que, de fato, performar. Tive que trabalhar demais para poder conseguir os resultados. Depois, quando a gente decidiu que ia construir a fábrica, e a fábrica, cara, era um desafio gigantesco, porque era do zero, eram empresas totalmente diferentes, né? Você tem uma empresa de importação, você tem uma empresa de construir uma empresa que é uma indústria, né? Então, ali também foi um grande desafio. E eu acho que de fato o grande desafio vai ser o próximo, que o próximo é a gente sair de uma indústria que hoje temos aí a capacidade de 55 mil unidades, estamos fazendo 30, e a próxima é uma unidade para 80 mil, a parte essa de 55. Então, cara, a performance é o desafio, né? É o desafio. Bacana, Quanto maior o desafio, mais você tem que se entregar, mais você tem que se doar. Eu, de fato, eu vivia um sonho que eu falava, cara, quando eu fizer 50 anos, eu vou diminuir o trabalho. Puta merda. Aí eu resolvi ir para a China, né? Fui para a China, voltei da China, falei, qual a chance de eu diminuir, né? Não tem como. Enfim. Não, você tá novo, tem muita água para passar embaixo da ponte, você tem muito... valor para gerar para a tua companhia, muito valor para gerar para a sociedade, que quase 300 funcionários é uma responsabilidade social que a gente acaba assumindo junto com o crescimento, a importância que tem, né, em famílias, em pessoas, porque também tem muitas delas realizando o sonho através da montagem e da fabricação dos teus capacetes. Sim. Então, filho, tira o pé do acelerador um pouco das pistas, mas acelera na empresa. Não, estamos lá, trabalhando demais. Obrigado aí por você sempre inspirar a gente. Te acompanha aí no Instagram. Quem quer seguir o Marco, segue aí Marco Mascari, sincerão, raiz, fala as verdades lá, né, Marcão? Vira e mexe, tem um cancelamento lá ou não? Não, tem porrada lá ou não? Não, tem nada. Cara, eu nem uso meu Instagram muito, eu não uso meu Instagram pra... Mas é pouco e bom lá, você só fala... É mais para as pessoas mais próximas, e na verdade o que eu coloco lá é o que eu tô pensando no dia. Às vezes eu passo, cara, uma semana, 15 dias sem postar nada, aí acordo, tô com um pensamento lá, eu vou lá e solto alguma coisa. Só vai. Aí eu coloco só acho, ninguém precisa concordar. Só acha, é isso aí. Eu só acho, ninguém precisa concordar com isso. Mas tá jóia, Marco. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo tempo. Obrigado pelo convite. Espero que a gente esteja junto por longos períodos ainda aí nesses nossos encontros do G4, nas resenhas e nas oportunidades que a vida vai nos dar. E eu queria poder dividir um pouco de pista com você, né? Porque bora. Você é campeão pra caramba. Aí tô líder do campeonato esse ano. Aí, líder do campeonato. Líder do campeonato, inclusive quarta-feira agora.
Próxima, dia 29, vai ter Interlagos. Vim pra cá, estamos gravando. Amanhã é treino e quarta-feira são as corridas. Eu vou te passar os horários aí. Me Quero passa você o horário comigo que eu lá. quero ir lá ver, cara. Tá. Quero ir lá acompanhar. Eu acho Vai demais, ser cara. automobilismo raiz aí. Acho sensacional. Carros clássicos de competição, mas é competitividade mesmo. Show. O cara fala, baixa o capacete, filho, acabou. E vambora. Acaba aquele bonzinho e vambora. você tá borracha ali. Não, show de bola. Quero ir. Faço questão de ir lá, ver você correr lá. Obrigado, Marcão, pelo carinho. Gente, é isso aí. Dê um like aí no YouTube. Dê uma avaliação positiva pra gente aí no Spotify. Compartilhe, ouça, mande nos grupos aí da família, dos amigos. E muito conteúdo bacana vindo aí com o PHCast, tá bom? Beijo, galera. Show de bola. Valeu, obrigado.